Vamos agora apresentar um resumo do capítulo 48, Políticas Públicas. Políticas públicas fazem parte de uma cadeia de meios e fins. As políticas públicas são meios para realizar ou implementar uma agenda. Agenda essa feita de demandas sociais, de estratégias do governo, da própria atividade política. E as políticas públicas são implementadas por meio de programas que se transformam em projetos, por meio de leis, por meio de financiamento e por meio de outras ações, como, por exemplo, a criação de agências da administração pública. O que é política pública? Existem duas interpretações principais. A primeira enfatiza o papel do governo na formulação de políticas públicas. Então, uma definição clássica é da política pública como qualquer coisa que o governo queira fazer ou escolha fazer ou não fazer. Então, a omissão deliberada é também considerada uma forma de política pública. Ou a política pública é uma linha de ação coletiva que concretiza direitos sociais declarados e garantidos em lei. No livro, essas citações estão todas referenciadas. Mas na primeira, nós temos uma ênfase na ação do governo e na segunda, nós temos uma ênfase na participação popular. Existe um modelo explicativo chamado ciclo das políticas públicas, com diferentes versões, que aqui nós resumimos em 3. A formulação das políticas, que compreende aí a definição da agenda, a implementação, pode ser, por exemplo, por meio de programas e projetos, e a avaliação da qual nós trataremos adiante. Esse chamado ciclo das políticas públicas tem suas vantagens, porque é um modelo explicativo, ele resume o processo, mas não leva em conta os detalhes de como esses processos são feitos. Então, por isso, se usam ou também se consideram, se estudam, os chamados modelos contemporâneos de análise. Existem 5 principais: a escolha racional e institucional, o modelo dos fluxos múltiplos, o modelo do equilíbrio pontuado, o modelo das coalizões de defesa e o modelo das redes de políticas públicas. Eles podem ser representados graficamente, exceção do último, o modelo das redes de políticas públicas, que é muito mais um arranjo do que uma sequência de processos. Vamos analisar alguns deles aqui. O modelo dos fluxos múltiplos. O que são fluxos múltiplos? Fluxos de quê? Tem um fluxo de problemas, um fluxo de políticas, um fluxo de formação de policies, de diretrizes, e um fluxo da política, do politics, do exercício do poder. Quando esses 3 fluxos encontram uma conjunção favorável chamada janela, essa janela, então, permite a formação da agenda. E é da agenda, então, que vão nascer as políticas e é da agenda que vão nascer as formas de implementação. O modelo do equilíbrio pontuado é um modelo que vem da biologia, vem da paleontologia, que explica a evolução das espécies. Em síntese, esse modelo explica que, ao longo do tempo, existem períodos de estabilidade e existem períodos de mudança rápida. É nesses períodos, então, de mudança rápida, que os problemas são identificados, a agenda é formada e as políticas são formuladas e implementadas, levando a um novo período de estabilidade, e o processo vai se repetir. Nós vamos terminar este resumo do capítulo 48
tratando das formas de avaliação das políticas públicas. Existem 3 critérios principais: a eficiência, o output, ou seja, o resultado, e a efetividade. Os governantes, em geral, quando relatam seu desempenho, eles enfatizam o output. Crianças matriculadas, pessoas atendidas nos postos de saúde, vias pavimentadas, isso é apenas medida de output. Essas medidas de output não levam em conta como os recursos foram usados e nem os efeitos que esses resultados produziram. Então, um modelo integrado de avaliação vai considerar o uso dos recursos da dimensão da eficiência, os resultados entregues com esses recursos e os efeitos que esses resultados produziram. Então, resumindo, repetindo, isso se chama medir o desempenho das políticas públicas pela eficiência, pelo output ou resultados e pela sua efetividade, ou seja, por seus impactos. E aqui nós concluímos este resumo do capítulo 48 do livro Administração para Concursos.